Capítulo 2 A Grande Fuga. Passei correndo pelo segurança na entrada do gigantesco prédio da CBS. O segurança me via quase todos os dias durante anos, por isso só acenou, autorizando-me a entrada. Depois de subir pelo elevador e atravessar o corredor até o palco imenso na qual The Glen Campbell Good Times Or estava sendo gravado. Bem em frente ao estúdio enorme onde The Carol Burnett Show também estava sendo gravado. Quase trombei com o diretor. Desculpe-me pelo atraso, Jake, eu disse, conforme havia feito inúmeras vezes antes. Você está trabalhando demais, Stormy, ele respondeu-me com voz firme, porém amável. Jake sabia que eu estava gravando outro programa de televisão durante os 3 dias de folga do The Glen Campbell Good Time Or. E por isso, não tinha nenhum tempo livre. Pela expressão de seu rosto, ele estava duvidando de minha saúde mental. Ele sempre mostrava uma bondade paternal comigo e eu gostava disso. Não querendo confessar que me sentia insegura demais para rejeitar uma oferta de trabalho, eu disse em tom de brincadeira: todo mundo está correndo atrás de mim, Jake. As loiras burras estão na moda este ano. Ele me abraçou e disse: vá rápido para a maquiagem. Cher está doente e não poderá contracenar com Glenn. Você vai substituí-la. O quê? Exclamei surpresa e com súbito pavor no coração. Vocês são do mesmo tamanho. A roupa dela vai servir em você. Ele me garantiu. Você aprende rápido. Não vai ter problema em memorizar as falas. Além disso, viu os ensaios e vai se lembrar das posições no palco. A confiança de Jake em mim sempre me surpreendia. E como vou fazer a minha própria cena com Glenn? Perguntei. Você vai conseguir fazer as duas. A camareira de Cher vai ajudá-la a mudar de roupas. Vou mandar alguém para ensaiar as salas com você logo depois da maquiagem. Dirigi-me apressada à sala de maquiagens e afundei-me numa cadeira em frente ao maquiador principal. Você vai ter que fazer um milagre, Ben. Eles querem me transformar numa estrela hoje. E você precisa me deixar linda, eu disse sorrindo. Ben Neil e o pai eram maquiadores competentes e muito conhecidos no meio artístico, de modo que eu não precisava me preocupar com o assunto. Fechei os olhos e tentei respirar lentamente para me recompor. Eram 8 horas e eu já estava exausta. Preenchi minha vida com trabalho nos meses posteriores ao assassinato de Sharon Tate. Estava participando de 2 séries por semana na televisão e, nas horas vagas, fazia gravações e comerciais. O trabalho se transformara em obsessão. Além de amenizar meus profundos sentimentos de incompetência e o medo de passar fome e não ter onde morar, ajudava-me a controlar firmemente a depressão e o medo que sempre ameaçavam tomar conta de minha vida. Eu lidava com a depressão todos os dias, durante a maior parte de minha vida, pelo menos desde os 13 anos de idade. Acordava todas as manhãs pensando: devo me matar agora ou aguentar mais um dia? Quando o despertador tocou às 5 horas naquela manhã, permaneci imóvel na cama tentando decidir o que fazer. Você tem um trabalho importante para realizar hoje, disse a mim mesma. Vai se sair muito bem ao contracenar com Glenn Campbell. O ensaio foi bom. Não posso me matar hoje. Definitivamente não. Se eu me sair bem no papel que vou representar hoje, serei reconhecida como atriz de talento. Todos vão me amar e o sofrimento vai desaparecer. Levei apenas alguns minutos para sair da cama naquela manhã. Havia dias em que eu demorava horas. Infelizmente, eu acreditava que meu valor se baseava apenas em meu desempenho no último papel. Então, quando o trabalho acabava, a sensação de bem-estar e a minha vida também acabava. Você está linda! Ben exclamou enquanto dava os retoques finais do rímel em meus cílios postiços. Você é um gênio, Ben! Agradeci-lhe com um sorriso e corri para o camarim de Cher. Um ambiente elegante, com grande estrela na entrada. O pessoal havia retirado o nome dela e colocado o meu num papel escrito à mão. Achei graça e gostei desse apoio constante.
Admirava Cher, que também tinha 20 e poucos anos na época, e a considerava uma das atrizes mais belas que eu conhecia. Fiquei triste por ela estar doente, mas emocionada por poder substituí-la. Oi, Meg, cumprimentei a camareira. Estamos atrasadas, Stormy. A camareira estava preocupada comigo e com ela. Jake exigia pontualidade e o pessoal do figurino tinha de deixar as atrizes e atores prontos na hora certa. Apareceu um assistente para ensaiar as salas comigo e, com a ajuda de Meg, vesti-me enquanto estudava o diálogo rapidamente. Quero todo o elenco no palco agora para a cena de abertura, gritou o diretor assistente no megafone enquanto Meg fechava o zíper nas costas de meu vestido. Está perfeito, ela disse, radiante. Corri para posicionar-me em frente à câmera, na marca indicada, com uma fita azul no chão do palco. Glenn Campbell chegou e deu-me um grande abraço. Como a senhorita está se sentindo esta manhã? Perguntou com um sorriso. Ótima. Menti. Estou parecida com a Cher? Perguntei nervosa, passando os dedos por meus longos cabelos loiros e piscando os meus olhos azuis. Comparada com a beleza dos olhos e dos cabelos escuros de Cher, eu me sentiria terrivelmente inadequada. Você está sensacional, Glenn declarou, com seu jeito dócil e encorajador de sempre. Além de considerá-lo um excelente patrão, eu admirava seu talento e o adorava como pessoa. Câmeras ligadas. 5, 4, 3, 2, 1. Ação. Lembrei-me de todas as posições no palco e, com a ajuda de cartazes da produção, não errei nenhuma fala. Ótimo, gritou Jake no megafone. Vamos repetir só mais uma vez e acho que ficará bom. Parabéns, Stormy. Sabia que você conseguiria. Fiquei eufórica ao ouvir aquele incentivo e me perguntei por que eu mesma nunca ficava satisfeita com nada do que fazia. Enquanto eu voltava para o camarim, depois de terminar a cena, uma das cantoras disse: A roupa está linda em você, Stormy. Pena que não tem a voz da Cher. Nem a fortuna dela, respondi rindo para esconder a mágoa. Talvez o comentário tenha sido feito com inocência, mas me trouxe uma lembrança do passado à mente. Senti um medo irracional tomar conta do meu peito e uma dor insuportável subir do estômago para a garganta, prejudicando a minha fala. A respiração tornou-se difícil e senti que estava sufocando. Precisava ir ao banheiro, a um camarim ou à sala vazia do ensaio o mais rápido possível. Eu já volto, Meg, avisei, sem fôlego ao passar correndo por ela em direção ao banheiro feminino. Entrei, tranquei a porta do cubículo e me apoiei na parede. Tentei conter os soluços compulsivos que estavam prestes a irromper. A dor dentro de mim era tão intensa que eu queria morrer. Quando consegui me controlar para voltar ao trabalho, fingi que nada havia acontecido. Era muito importante manter as aparências. Você está bem, querida? Claro, Meg. Foi só uma pequena emergência, eu disse, tentando sorrir. Um suspiro entrecortado trouxe-me alívio. Mais uma vez, ninguém desconfiou de minhas crises de ansiedade. Por causa delas, eu não permitia que os relacionamentos se tornassem mais íntimos. Como poderia explicar minhas atitudes a alguém? Eu nem mesmo as entendia. Imaginava que tinha aquelas crises porque era uma pessoa estranha, uma desajustada. Se alguém se aproximasse muito de mim, poderia perceber alguma coisa, e eu não conseguiria sequer pensar em rejeição. Além disso, achava que todos eram perfeitos e que só eu não correspondia às expectativas dos outros. Quanto mais eu me aproximava das pessoas, mais intensa era a comparação e mais eu notava todos os meus defeitos. Era melhor manter distância. Depois de mais um ensaio com as roupas da apresentação, fomos gravar num estúdio com plateia presente por volta das 15 horas. O dia de gravação foi um sucesso e fiquei aliviada.
Parabéns, Storm, disse Jake, sorridente, ao sair da cabine de som para ir embora. Vejo você daqui a 2 semanas. 2 semanas? Antes que ele pudesse responder, eu disse: Ah, claro! As 2 semanas que Glenn vai estar fora. É verdade. Até lá, então. O desânimo tomou conta de mim. O outro programa de televisão do qual eu participava havia encerrado a temporada de 3 semanas. E isso significava que eu não teria nenhum trabalho durante 2 semanas. O pensamento deixou-me aterrorizada. Quando não estava trabalhando, vivia na angústia da constante depressão. Descobri que as drogas ajudavam. E no final da década de 1960, era fácil consegui-las. Aliás, o difícil era evitá-las. As drogas psicodélicas também eram muito comuns, mas as pessoas surtavam o tempo todo e algumas acabavam internadas em hospitais psiquiátricos. Eu não tinha a intenção de usar nenhum tipo de ácido. Estava perto demais de ir parar num hospital psiquiátrico. Nem cocaína. Tinha os meus critérios. Para mim, maconha era o suficiente. Descobri que quando estava trabalhando sob o efeito de drogas, eu conseguia sobreviver. Porém, era extremamente cuidadosa para não misturar as duas coisas. Levava a profissão muito a sério para cometer alguma estupidez, como beber ou usar crack. O trabalho era muito importante para mim e não queria comprometê-lo. Naquela noite, tomei alguns comprimidos para dormir e fui deitar temendo o dia seguinte. Conforme esperava, acordei no meio da noite e pensei: você não vale nada. Por que não se mata? Você se saiu bem ontem, mas ontem já era e você continua a não valer nada. Nunca vai valer alguma coisa na vida. A quem você está querendo enganar? Todos sabem que você não tem talento. Você não é ninguém. Aos poucos e de modo constante, a depressão envolveu-me como um cobertor grosso e pesado. Quando não conseguia mais lutar, sabia que estava entrando num dos meus apagões. Passei as 2 semanas seguintes praticamente sem fazer nada, deitada na cama sem conseguir ler nem ver televisão, levantando-me apenas para fazer o mínimo necessário para sobreviver, para sair do apagão. Eu precisava que alguém me chamasse para trabalhar, mas ninguém ligou. Quando The Glenn Campbell Good Times Or retornou às gravações, voltei à CBS com a mesma mistura de emoção. Ansiosa para trabalhar, mas sempre com medo de que alguém descobrisse minha falta de capacidade e meu medo intenso. Acenei para o segurança no portão. Como foram as férias, Storm? Ele gritou. Ótimas, mas curtas. Entendi, ele disse sorrindo. Sorri de volta, afivelando minha máscara de mulher perfeita. Por mais útil que a maconha parecesse, reconheci que estava se tornando um problema para mim. Uma noite antes de viajar a Las Vegas para trabalhar com Glenn, na principal sala de espetáculos do MGM Grand Hotel, fiquei acordada até tarde bebendo com amigos. Dormi poucas horas, saí às 6 da manhã para o aeroporto sem perceber que ainda estava sob o efeito das drogas da noite anterior. Durante o percurso de carro pela avenida principal, com acesso à autoestrada, só notei uma ambulância vindo no sentido contrário quando ela apareceu na subida. A distância entre meu carro e ela era tão próxima que quase colidimos de frente. Joguei o carro para a direita e o motorista da ambulância jogou ela para a esquerda. Passamos tão perto um do outro que senti o ar balançar meu carro violentamente. Ao pisar no freio para retomar o fôlego, vi que todos os outros motoristas haviam aberto caminho para a ambulância. Eles tinham ouvido a sirene, mas eu não ouvira nada. Entendi que se não abandonasse as bebidas e as drogas, acabaria me matando. Algumas semanas depois, na casa de Rick, decidi fazer alguns brownies com uma grande quantidade de maconha, e ele misturou os ingredientes na batedeira. Rick comeu alguns pedaços e eu praticamente devorei o resto.
Tinha compulsão por chocolate e só parava de comer quando não havia mais nada. O efeito da maconha, quando ingerida, é mais demorado para começar que quando fumada, mas leva mais tempo para passar. Não prestei atenção para a quantidade de ingredientes. A princípio, fiquei atordoada e rindo à toa. Depois, zonza e entorpecida. De repente, senti um aperto muito forte no peito e achei que ia desmaiar. Percebi que havia comido demais. Preciso me deitar, disse a Rick, e fui respirando com dificuldade até o sofá, onde caí de bruços. Agarrei a almofada com força enquanto a sala girava tão rápido que achei que o meu corpo ia se desintegrar. Logo depois, não conseguia mais me movimentar. Estava paralisada. Eu parecia estar morta, mas havia muita vida dentro de mim, presa e sem ter como escapar. Onde está Rick? Por que ele não está me ajudando? Gritei o nome dele, ou pelo menos imaginei ter gritado, mas ele não respondeu. 6 horas depois, consegui finalmente levantar a cabeça. Vi Rick dormindo no quarto. Levei mais 2 horas para forçar meu corpo a ir até a cozinha, onde lavei o rosto com água fria e bebi alguma coisa. Que estupidez, pensei. Quase me matei de novo por causa das drogas. Sabia que precisava tomar uma atitude para corrigir meu modo de vida ou acabaria me destruindo, mas não tinha forças para mudar. Havia algo dentro de mim que me impelia a fazer escolhas erradas, a escolher a morte repetidas vezes. Tinha pensamento suicida todos os dias, mas não queria morrer. O problema era que eu não via outra saída para acabar com aquele sofrimento insuportável. Nos meses seguintes ao assassinato de Tate e do casal LaBianca, o mistério ao redor daqueles crimes começou a ser desvendado. O responsável era um grupo envolvido profundamente com ocultismo e drogas. Eu também estava envolvida com ocultismo e drogas. Será que eu acabaria assim? Com a mente tão atormentada que não seria capaz de distinguir entre o errado e o certo? Entre a vida e a morte? O medo apoderou-se de mim como nunca. Medo da morte, medo da rejeição, medo do fracasso. Meu maior desejo era não ter de viver sozinha. Certa madrugada, por volta das 4h30, enquanto eu dormia pesado, minha cama começou a sacudir com força. Um estrondo vindo das profundezas da terra convenceu-me de que eu estava no meio de um violento terremoto, o mais intenso que eu já havia visto. Pensei que as paredes e o teto do apartamento desabariam sobre mim e que eu morreria sobre os escombros, esmagada, mutilada e completamente sozinha. O terremoto foi tão forte que assustaria qualquer um, mas, como eu vivia sempre com medo, tive um ataque de histeria. Quando corri em direção à porta do quarto, a força do terremoto atirou-me contra as paredes do corredor estreito que dava acesso à sala de estar, onde caí com força sobre a mesinha do café. Peguei o telefone e voltei cambaleando para a porta do corredor, onde estaria mais segura. Atirei-me no chão e tentei discar, mas os tremores eram tão violentos que eu não conseguia discar os números. Tentei 3 ou 4 vezes até perceber que o telefone estava mudo. Não havia energia elétrica em meu apartamento, nem do lado de fora. A escuridão era total. Larguei o telefone e agarrei-me com toda a força ao batente da porta para não ser atirada contra as paredes. Deus, me ajuda. Por favor, me ajuda, implorei. Ouvi ao redor louças caindo do armário, quadros despencando da parede e luminárias estilhaçando-se no chão. O estrondo da terra era tão forte que eu mal conseguia ouvir meus gritos. Aqueles poucos instantes pareceram durar uma eternidade. Finalmente, os estrondos e os tremores cessaram. O sol começava a desapontar no horizonte, mas continuei agarrada ao batente da porta, até ser capaz de chegar ao quarto, vestir uma calça jeans e uma camiseta, pegar minha bolsa e sair. Não verifiquei os estragos. Aquela era a última das minhas preocupações.
Terremotos fortes como aquele eram seguidos de outros tremores capazes de derrubar telhados. Eu tinha muito medo de morrer sozinha. Então, logo saí de casa, corri para o carro e dirigi a toda velocidade para a casa de Rick. Havia vidros quebrados, escombros e árvores caídas por toda parte. Enquanto dirigia, senti o primeiro tremor. Parei o carro longe dos postes de energia e aguardei. A estrada revirava-se e contorcia-se como se fosse feita de borracha macia. Ao ver fissuras se formando, imaginei ver a terra abrindo e me engolindo. Ninguém voltaria a ouvir falar de mim. Quando o terremoto passou, eu voltei a dirigir com mais cuidado. No caminho para a casa de Rick, decidi que não poderia viver sozinha. Não tinha coragem para morar abertamente com outro homem. Também não poderia morar com uma amiga, porque necessitava muito de afeição masculina. Minha fileira de namorados irritaria até a mais paciente das mulheres. O casamento seria a solução. E Rick era o candidato mais provável. Fazia muito tempo que eu o conhecia, mais que outros rapazes com quem havia saído. De certo modo, éramos compatíveis. Além das refeições juntos e do sexo, o que mais eu poderia esperar de um relacionamento? E Rick era um dos poucos homens solteiros com quem eu saía. Sempre me envolvia com alguém que acabara de se divorciar ou que estava planejando se divorciar, como eu sempre descobria mais tarde. Não eram os candidatos ideais para a segurança que eu queria no casamento. Apesar de Rick não ser minha melhor escolha, decidi que preferia permanecer casada por 2 anos e depois me divorciar amigavelmente, a ter de viver sozinha. Passei as semanas seguintes manipulando Rick para que ele me pedisse em casamento. Adulei-o, supliquei, amancei e fiquei amuada. Disse-lhe que não queria viver sozinha e que precisávamos nos casar, ou então nosso relacionamento terminaria. Finalmente ele disse numa noite: "Está bem, eu me caso com você, mas vamos dividir as despesas meio a meio. Dou a entrada numa casa e você paga as prestações e as outras contas." Concordei. Naquela época estava ganhando mais dinheiro que ele. E mais, teria concordado com qualquer coisa. Assim que Rick pagou a entrada da casa na qual moraríamos, planejamos casar imediatamente. A família dele era católica, e embora eu nunca o tivesse ouvido falar de Deus, ele insistiu numa cerimônia católica. E daí, eu teria concordado até com uma cerimônia budista. Queria apenas viver na companhia de um homem. Algumas semanas antes do casamento, Terry, uma jovem cantora amiga minha, telefonou convidando-me para gravar um disco cristão. Ela era a pessoa responsável pela metade de minhas gravações no estúdio, e havíamos trabalhado juntas durante anos em vários programas de televisão. As gravações durariam 3 dias e eu estava ansiosa por trabalhar. A sensação de gravar foi tranquila e agradável desde o início, muito diferente do estresse e da pressão das outras gravações em Hollywood. Terry era a única pessoa que eu conhecia no estúdio, e ela me informou que todos ali eram cristãos, mas nunca mencionou o fato de que eu não era. Conversava comigo com frequência sobre Deus e a sua igreja, e eu achava bom para ela. Eu observava cada pessoa com atenção. Para mim, os cristãos enquadravam-se em 2 categorias. Ou eram insensíveis e irritantes, tentando bater com a Bíblia na cabeça da gente, ou eram sem graças, enfadonhos e desinteressantes, totalmente sem personalidade. Os cristãos daquela gravação eram diferentes. Eram, de certa forma, sem graça, porque não bebiam, não fumavam, não usavam drogas, não participavam de festas. Eu me perguntava como se divertiam. Havia, porém, uma qualidade atraente neles. Preocupavam-se de verdade comigo, e quando eu estava com eles, sentia-me bem e em paz. Tratavam-me como uma pessoa especial, e não como uma pessoa de fora que eu imaginava ser.
No primeiro intervalo do primeiro dia, Terry apresentou-me a um rapaz do qual ela me falara durante semanas. Pelo jeito, ela imaginava que éramos perfeitos um para o outro. Por isso fiquei desconfiada e, ao mesmo tempo, curiosa. Porém, assim que o vi, todas as dúvidas se dissiparam. Ele era o rapaz mais bonito que eu já havia visto. Seus cabelos eram escuros, grossos e encorpados. Tinha a bela pele morena e os olhos grandes, castanhos e expressivos. Confirmavam que ele descendia de armênios. Sua determinação e energia cativavam-me completamente. Apaixonei-me por ele no instante em que o vi. Stormy, quero apresentar-lhe Michael O'Martian, Terry disse, deixando-nos a sós. Michael era cordial e simpático, e eu gostei muito da sua companhia. Enquanto conversávamos, fui transportada para outro lugar, onde só nós dois existíamos. Nos dias seguintes, passamos juntos todo o tempo livre e sempre tínhamos assuntos para conversar. Durante um intervalo, os outros saíram para tomar café e Michael e eu ficamos sozinhos no estúdio. Ele sentou-se ao piano para tocar, enquanto do outro lado eu observava suas mãos e ouvia atentamente. Quando ele terminou a música, comentei admirada: Michael, você é um dos melhores pianistas que conheço. Ele sorriu, olhou para as teclas e abanou a cabeça. É muita gentileza sua, mas não tem sido fácil encontrar trabalho. Ouvi um tom de frustração em sua voz. Trata-se apenas de uma questão de tempo. Você tem muito talento e logo será reconhecido. Eu havia passado tempo suficiente em Hollywood para saber que estava lhe dizendo a verdade e não o bajulando. Vai depender dos planos do Senhor. Do Senhor? O que ele tem a ver com isso? Você conhece alguma coisa sobre Jesus, Storm? Claro. Meus livros sobre a ciência da mente ensinam que ele foi um homem bom. Toque outra canção para mim, eu disse querendo mudar de assunto. Michael concordou, e analisei a sua determinação enquanto tocava. Sentia uma profunda atração por ele. Sua segurança e energia eram irresistíveis. E minha atração por ele aumentava na mesma medida de minha confusão. O que eu estou fazendo? Perguntava a mim mesma, mas não obtive respostas. No final do terceiro dia, convidei Michael para ir ao meu apartamento e tomar uma bebida saudável. Ele me contou que estava doente havia semanas e não conseguiria livrar-se de uma congestão na cabeça. Como eu consumia alimentos naturais há algum tempo, conhecia uma mistura que poderia ajudá-lo a melhorar. Oi, Michael. Sorri com entusiasmo ao abrir a porta do meu apartamento. Queria muito vê-lo de novo. Oi, disse ele friamente. Surpreendi-me com a súbita mudança. Não era a mesma pessoa cordial e simpática que eu conheci no estúdio. Conversamos pouco enquanto eu misturava levedo de cerveja, germem de trigo, lecitina, grãos, vitamina C, ácidos fólicos e outras coisas, e batia num copo com suco de uva. Sua expressão enquanto bebia deu-me a impressão de que a mistura poderia matá-lo. No entanto, minha credibilidade foi resgatada quando, cerca de 20 minutos depois, a cabeça dele começou a descongestionar. Conversamos sobre assuntos banais, mas ele estava hesitante, o que demonstrava haver algo diferente nele naquele momento. Havia sido simpático no estúdio, mas agora parecia frio. Eu não entendia o que estava havendo. Talvez eu tivesse interpretado mal a cordialidade dele, ou talvez ele se sentia constrangido por estar em meu apartamento tarde da noite. Afinal, ele era um daqueles cristãos. Ou talvez tivesse prestado mais atenção em mim e visto coisas das quais não havia gostado. Quando ele foi embora, a tristeza tomou conta de mim. Havia me sentido inusitadamente bem na companhia dele no estúdio,
mas aquele encontro fora desgastante, confirmando minhas convicções de que não existiam bons relacionamentos, apenas relacionamentos toleráveis. Era preciso encontrar um que fosse tolerável, sugá-lo ao máximo e depois passar para o seguinte. Eu ia me casar só porque não suportava viver sozinha. E o relacionamento com Rick era o mais tolerável de todos que vivi. Daria tudo certo se conseguíssemos viver juntos durante 2 anos. Apesar de aceitar o fato de que um relacionamento aparentemente fantástico havia fracassado, não conseguia tirar Michael da cabeça. Havia uma qualidade nele que eu amava, algo que ia além da beleza física, embora ela também existisse. Não sabia que nome dar a isso, mas era a mesma dinâmica de vida que eu via em minha amiga Terry. 2 semanas depois, Terry me pediu que a acompanhasse em uma visita a seu amigo Paul Johnson, um músico cristão famoso. Aconteceu que Michael e outros rapazes moravam na mesma casa, localizada nas colinas de Sherman Oaks. Era uma casa moderna e espaçosa, e tinha janelas enormes com vista espetacular da cidade. Mas olhar o interior dela era melhor ainda, com aqueles 3 rapazes de ótima aparência. Eles eram limpos, saudáveis e cheios de vida, e com aquela qualidade doce, carinhosa e irresistível que eu ainda não conseguia expressar em palavras. Quando vi Michael de novo, ele não me pareceu indiferente, apenas hesitante e cauteloso. Da mesma forma que antes, senti-me entre o céu e a terra enquanto conversávamos sobre um assunto atrás do outro. Ele me convidou para jantar no dia seguinte e eu aceitei. No restaurante, começamos a falar de coisas materiais, lugares e pessoas. Depois passamos para assuntos mais sérios, relacionamentos e sentimentos. Michael explicou que se tornou frio de repente em meu apartamento porque Terry acabara de lhe contar que eu iria me casar. Ele ficou confuso e desconcertado. Terry acha que você está cometendo um grande erro, Storm, disse ele com firmeza. E eu também acho. Sei que estou cometendo um erro, mas não posso fazer nada. Está tudo encaminhado e não posso desistir. Tive dificuldade para conter as lágrimas. Não podia contar a ele sobre o meu medo de viver sozinha, que eu não merecia nada melhor e que o homem que descobrisse quem eu era não haveria de me querer. Acreditava que não existia bons relacionamentos, pelo menos não para mim. Saí com Mitchell durante 10 noites seguidas antes de meu casamento. Rick nunca perguntou aonde eu ia e nunca queria estar comigo. Morava na casa da mãe. Uma noite, quando Michael foi me buscar para jantarmos juntos, Rick apareceu. Apresentei um ao outro. Rick saiu imediatamente, sem dar tempo de explicar a presença de Michael. O incidente mostrou como nosso relacionamento era nebuloso. Ficou claro que Rick e eu não tínhamos nenhuma estrutura para nos casarmos. Mal nos víamos nas 2 semanas antes da cerimônia. Aquilo era uma loucura. Michael deveria estar imaginando que eu desistiria. Porém, minha vida estava fora de controle. Senti estar rodopiando e caindo em altíssima velocidade, e somente o casamento me impediria de chegar ao fundo do poço. Na véspera do casamento, Michael e eu nos encontramos para nos despedir. Ele foi me buscar no apartamento e saímos para dar um passeio de carro. Eu estava tão deprimida que mal conseguia falar, porque sabia que não nos veríamos novamente. O que você está fazendo, Storm? Ele perguntou com a voz tensa de frustração. Você vai casar com um homem que não a ama. Todos acham que você está cometendo um grande erro, e eu sei que você está cometendo um grande erro. Você pode dar um fim nisso agora. Então por que não desiste? Não posso, Michael, respondi chorando. Sei que não faz nenhum sentido, mas eu não posso desistir. O medo e minhas necessidades emocionais intensas estavam tomando as decisões em meu lugar.
A insegurança e o sofrimento eram maiores que minha capacidade de agir com sensatez. Mas não sabia explicar isso a ele. Não faria sentido. Ele parou o carro no acostamento, segurou minha mão e disse: "Você sabe que eu a amo muito." "Eu também amo você", disse, atirando-me em seus braços e começando a chorar. "Amo você mais do que já amei qualquer outra pessoa." "Então, por que você não desiste do casamento?" Havia um tom de raiva em sua voz. "Não posso", respondi soluçando. "Não posso." Minhas palavras devem tê-lo deixado totalmente confuso. Nenhuma pessoa normal se comportaria daquela maneira. Ninguém estava me forçando a casar, a decisão era minha. Algumas semanas antes, quando Michael tentou me falar rapidamente sobre Jesus, eu não quis me envolver no assunto. Imaginava que seria um suicídio intelectual identificar-me com o cristianismo. E, claro, não queria ouvir nada daquilo. Agora, gostaria de ter prestado um pouco mais de atenção, mas era tarde demais. Embora achasse difícil abrir mão da pureza e da harmonia de nosso relacionamento, eu sabia que precisava esquecer Michael e cuidar do problema da sobrevivência. Despedimo-nos e fui me deitar. Chorei até pegar no sono, com lágrimas de quem lamenta a morte de alguém. Na manhã seguinte, acordei com a depressão e os pensamentos suicidas costumeiros. A sensação de futilidade nunca foi tão grande. Eu ia me casar. Era a única alternativa viável para a minha vida. E sentia estar mergulhando de cabeça no inferno. Lutei até vencer a depressão matinal, convencendo-me de que estar casada seria melhor que viver sozinha. Pensei em Michael por um instante, mas sabia que tão logo ele soubesse quem eu realmente era, com certeza me rejeitaria. O que seria devastador. Precisava encontrar um pouco de segurança e alívio temporário para minha solidão e medo tão intensos. Precisava encontrar um lugar onde eu me sentisse bem, fossem quais fossem as condições. Sem nenhum sentimento de paixão, cumpri friamente minha parte na cerimônia do casamento com Rick. Minha descida ao inferno começou imediatamente.